Bom, gente, vamos começando o programa de hoje falando da cassação do deputado estadual Rafael Tavares. O Tribunal Superior Eleitoral negou por unanimidade o recurso do deputado estadual Rafael Tavares do PRTB. Na sessão desta terça-feira, o parlamentar teve um mandato cassado por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral. O deputado Rafael Tavares do PRTB foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul por fraude na cota de gênero. Conforme a decisão, o partido do parlamentar não cumpriu a cota de gênero de 30% das vagas. Essa imagem que você está vendo aqui é uma postagem do deputado. Eu vou falar dessa postagem daqui a pouquinho. Aguenta aí. Volta para mim o TP um pouquinho. O Rafael Tavares, então, ele foi cassado justamente por conta de uma decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O partido, então, não teria cumprido a cota mínima de 30% das vagas dos candidatos. O caso foi denunciado pelo suplente do Rafael, o então candidato, o Riad Abdalahad, do União Brasil, e a senadora Soraya Tronic, do Podemos. A chapa do deputado registrou 16 homens e 8 mulheres. Mas o que acontece nessa história, Bruno? 2 dessas candidatas tiveram o registro cassado. Foram indeferidos os registros durante ainda o período de candidatura. Segura aí. Quando o candidato se coloca lá, ele faz o registro da candidatura, isso passa pela avaliação do TRE, e também do TSE. Durante o percurso, foi constatado que as 2 candidatas então registradas, Camila Monteiro, e ela foi impugnada a candidatura dela por não ter descompatibilizado do serviço público no prazo determinado por lei. E teve uma outra candidata também, que é a Sumaira Pereira, ela por não prestar contas de uma eleição anterior que ela havia disputado. Então, como é que funciona? Por exemplo, você vai disputar a eleição, você faz o registro da candidatura e fica lá, deferido ou indeferido em análise, durante o período eleitoral. Num determinado momento durante a campanha, a Justiça Eleitoral entendeu que essas 2 candidatas não poderiam ser candidatas, por quê? Uma tinha problema com outra eleição, prestação de contas, ela certamente deveria ter disputado uma outra eleição, e a outra candidata por não ter afastado do cargo público. Existem algumas leis, algumas regras, para quem quer ser candidato. O servidor público, por exemplo, aquele que ocupa um cargo de confiança, trabalha em órgão público, para a eleição deste ano, ele tem que se afastar do cargo até abril agora, que dá um prazo de 6 meses antes da eleição. Por garantia, muitos acabam ficando até o último dia útil de março e aí é afastado, Essa postagem, pode tirar essa postagem aqui, depois nós vamos falar dessa postagem aqui. O partido não substituiu as candidaturas indeferidas, por isso a cota mínima foi considerada lá descumprida pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Quando a Justiça determinou, então, que essas 2 candidatas não poderiam ser candidatas, foi indeferido o registro da candidatura, o que o partido, no caso o PRTB, que foi o partido pelo qual o deputado Rafael Tavares disputou a eleição, deveria fazer? Substituir essas 2 candidatas. Aí, com isso, o PRTB perdeu todos os votos da chapa, inclusive os 18.224 votos que elegeram Rafael Tavares. Nem mesmo o próprio suplente, autor da denúncia, teve direito à cadeira na Assembleia Legislativa. Na nova contagem de votos, o coeficiente eleitoral acabou apontando que no lugar de Rafael Tavares assume o auditor fiscal aposentado Paulo Duarte do PSB, que recebeu 16.663 votos nas eleições de 2022. Isso mexe no cenário da composição dos deputados em Mato Grosso do Sul. Rafael Tavares, um parlamentar, disputou a eleição, estava no seu primeiro mandato. Ele sempre se colocou como um candidato, um deputado da direita, bolsonarista, e agora acaba perdendo o seu mandato. O ex-deputado estadual Rafael Tavares postou nas suas redes sociais, agora sim nós vamos ver aqui na tela, essa foi a postagem do Rafael Tavares nas suas redes sociais após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele postou essa foto e colocou aqui, 18.224 votos cancelados,
Aí ele colocou aqui, ó, que foi eleito, né, de forma democrática por mais de 18 mil pessoas em Mato Grosso do Sul. E na postagem ele diz que se coloca como um deputado opositor ao atual governo, né, que ele fez várias indicações, apresentou denúncias, enfim. Ele se coloca e sempre se colocou como um deputado oposição ao atual governo, né? Então tá aqui a postagem feita pelo deputado Rafael, então deputado, agora ex-deputado estadual Rafael Tavares, né, que perdeu o mandato pela cassação. O que nós entendemos nessa história, né, de que teria sido realmente um descuido do partido do PRTB, e agora a gente se questiona como é que fica a relação do deputado com o partido, né? Inclusive, a gente deixa o espaço aberto aqui para o próprio partido PRTB para se manifestar. Nossa equipe tentou fazer alguns contatos, não obtivemos retorno até o momento, mas o espaço segue aberto aí para o partido, caso queira se manifestar sobre este caso. Agora, Bruno, a pergunta é, como é que fica o lugar, né? Como é que fica essa cadeira disponível aí, então, já com a cassação do ex-deputado Rafael Tavares. Paulo Duarte deve assumir a vaga de deputado estadual para o seu 4º mandato na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Esse aqui é o Paulo Duarte, tá? O Paulo Duarte, ele já foi deputado, né, estadual e agora deve assumir nessa recontagem de votos o mandato, então, de deputado estadual pela 4ª vez. Ele recebeu 16.663 votos nas últimas eleições, né? A retotalização dos votos deve apontar quem vai assumir, então, a cadeira deixada por Tavares, mas tudo indica que Paulo Duarte, do PSB, deve assumir o mandato pela 4ª vez. Em sua rede social, Paulo Duarte agradeceu os votos recebidos, né? E a torcida pelos seus eleitores. Atualmente, o parlamentar é presidente estadual do PSDB. Paulo Roberto Duarte é graduado em Economia, né, e pós-graduado em Gestão Pública. O parlamentar, ele ingressou no serviço público em 1985. Ele era agente tributário estadual, né, e tempos depois ele acabou sendo aprovado em concurso público para fiscal de renda do Estado. Iniciou na vida pública, pode deixar a imagem do Paulo aqui, em 1999, no posto de superintendente de fiscalização tributária. Em seguida, ocupou os cargos de secretário de Fazenda, chefe da Casa Civil, foi também secretário de Habitação e Infraestrutura do governo. Em 2006, ele foi eleito deputado estadual pela primeira vez. Em 2010, ele foi reeleito para o cargo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Aí ele passou, em 2012, foi eleito prefeito de Corumbá, a cidade onde, inclusive, ele nasceu. Em 2018, nas últimas eleições, ele obteve 17.343 votos, né? Se tornou o primeiro suplente do MDB. E aí ele não ocupou o cargo, mas com a remoção de um dos deputados que acabou assumindo uma pasta no governo, né? Ele assumiu o mandato, então, pela 3ª vez na vaga do deputado licenciado Eduardo Rocha. Então, assim, esse é o cenário que nós temos hoje atual, tá? Com essa decisão, um assunto que vem repercutindo em todo o estado de Mato Grosso do Sul, nos meios políticos também, né? O deputado estadual, o Catan, ele postou, inclusive, nas suas redes sociais também uma mensagem de solidariedade a Rafael Tavares, dizendo que seria uma injustiça cometida, né, que isso não deveria ter acontecido desta forma, mas como sempre, com responsabilidade, com imparcialidade e com a verdade dos fatos, é que nós vamos conversar agora ao vivo por telefone com a advogada e diretora adjunta da Escola Judicial do Tribunal Regional Eleitoral, a Silmara Amarília. Silmara, muito bom dia para você. Você já me escuta? Me ouve bem? Olá, Bruno. Bom dia. Escuto bem, sim. Tá certo. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Silmara, vamos entender, então, explicar detalhadamente. Eu dei uma pincelada bem rápida aqui sobre esse cenário, a cassação, então, do mandato do deputado Rafael Tavares. Mas a senhora, como jurista que entende do assunto, entende das leis eleitorais, vamos lá. O PRTB, partido, então, do agora ex-deputado Rafael Tavares, não teria cumprido
a cota de 30%, né, de igualdade, 2 candidatas mulheres ali, elas foram impugnadas e o partido, então, teria que fazer essa substituição, coisa que não teria acontecido. É isso mesmo? Foi isso que acabou culminando, então, na cassação do mandato do deputado? Você foi bastante preciso, Bruno. Primeiro, enaltecer essa iniciativa no sentido de levar à população informações precisas, corretas, principalmente em razão das eleições que se avizinham. Eu acho que é de fundamental importância que a população realmente se informe a respeito de todas essas questões de maneira adequada e acessível. A decisão que foi proferida ontem pelo TSE, na verdade, ratificou, chancelou uma decisão que já havia sido proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Mato Grosso do Sul, numa ação de investigação judicial eleitoral. E o que vem a ser essa ação? Foi uma ação patrocinada pelo diretor estadual do União Brasil, em desfavor do PRTB, partido do candidato Rafael Tavares, do próprio candidato e das outras 2 candidatas que são mencionadas na demanda. O fundamento central para essa ação, que também serviu de fundamento para a decisão de ontem, para a própria decisão do TRE, foi no sentido de que o partido deixou de observar, como você bem identificou, o percentual de 30% para as candidaturas femininas. O que acontece? Quando o partido vem e apresenta na Justiça Eleitoral o seu DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, nesse DRAP ele deve demonstrar a observância às cotas de gênero, que é uma cota que foi estabelecida em 97 pela Lei 9.104. Quando o PMTB vem e apresenta o seu DRAP, ele, nesse DRAP, continha 25 candidatos a deputado estadual, dos quais 17 eram homens e 8 eram mulheres. O que acontece é que depois da apresentação desse DRAP, 2 candidaturas femininas tiveram seu registro indeferido por decisão transitada em julgado. Esse indeferimento fez com que esse percentual se desequilibrasse. Então, o que o PRTB poderia, à época, ter feito, depois dessas decisões de indeferimento das candidaturas? Poderia ter ou substituído por 2 outras mulheres ou reduzido a quantidade de homens candidatos. Isso restabeleceria esse percentual de 30%. Como isso não foi feito, então foi considerado por parte do TRE e também pelo TSE ontem que houve um abuso de poder e uma fraude à cota de gênero. Em razão desse reconhecimento, foram anulados os votos que foram conferidos ao PRTB para o cargo de deputado estadual. Bom, só para reforçar para quem está em casa nos acompanhando, nós estamos conversando aqui com a Silmara Marília por telefone, né? Que ela não pôde estar presente aqui no estúdio, mas colocou à inteira disposição para a gente falar por telefone e explicar para o telespectador todo esse cenário, né? Porque às vezes a informação pode chegar para quem está em casa de uma forma distorcida, né? E qual que é o nosso objetivo aqui? É justamente explicar para o telespectador, trazer detalhadamente essa história para que fique claro e aí o telespectador tire as próprias conclusões, achando se está correto, se não está. Enfim, o nosso papel é informar. Bom, falando em relação então a esse processo, todo esse período, né? Que o partido teve, porque as candidaturas elas são julgadas ali como válidas ou não, deferidas ou indeferidas, né, durante o período eleitoral. O PRTB, então, não fez essa substituição ou diminuindo o número de candidatos, né, homens ali, justamente para criar essa paridade e cumprindo esses 30%, culminou na cassação do mandato do deputado, agora ex-deputado estadual, Rafael Tavares. Neste caso, todos os votos foram, então, anulados. Todos os votos do PRTB foram anulados. E até por isso que o suplente não pôde assumir, não é isso? Isso. O que acontece? Os efeitos imediatos dessa decisão são, né, a declaração da inelegibilidade por 8 anos das candidatas que foram mencionadas, né, a anulação dos votos que foram conferidos ao partido para os candidatos daquele cargo, ou seja, para o cargo de deputado estadual, e isso faz com que haja necessidade de uma recontagem
dos coeficientes eleitoral e partidário. O que a população deve compreender, até, volto a dizer, em razão da proximidade das eleições, é que no nosso sistema eleitoral, a contagem dos votos para que determinado candidato seja eleito, esses votos são contabilizados de uma maneira diferente quando se trata de, por exemplo, governadores, prefeitos, senadores, e ele é contabilizado de uma maneira distinta quando se trata de vereadores, deputados estaduais e federais. Para esse cálculo, que a gente chama de cálculo proporcional, esses quocientes eleitoral e partidário, eles são importantes porque eles vão determinar quem entra e quem não entra, porque não necessariamente quem ganha mais votos é que será realmente alçado à posição de deputado ou vereador. Então, o que essa decisão promoveu foi, na verdade, um recálculo desse quociente partidário e eleitoral, e, por conta disso, uma outra pessoa ingressará na nossa Assembleia. Certo. Silmara, eu quero agradecer a sua participação aqui e até de servir como alerta e orientação para os partidos agora visando as eleições municipais e aqueles que até mesmo pretendem disputar uma eleição, principalmente no poder legislativo, que são os vereadores, para que fiquem bastante atentos aí aos prazos que precisam deixar ali, ou talvez um servidor público ou aquele que já disputou uma eleição, que possa verificar se está apto para conseguir disputar, se não ficou nenhum resquício de eleições passadas, alguma pendência, porque isso pode acabar estourando no final, e ser inevitável. Uma última pergunta para a gente finalizar. Com este resultado, muitos estão questionando também. O ex-deputado Rafael Tavares, por conta de um erro do partido, ele torna-se inelegível ou não? Ele pode disputar uma eleição, caso queira, até mesmo eleição neste ano de 2024? Veja, no julgamento do TRE, ao qual eu tive acesso, houve, na verdade, a declaração de inelegibilidade das candidatas que estão diretamente envolvidas ali na imputação da fraude à cota de gênero. Não se menciona, pelo menos até onde eu tive acesso, a inelegibilidade do candidato a deputado agora cassado, Rafael Tavares. A decisão do TSE ainda não teve a sua íntegra disponibilizada, porque ela foi proferida ontem oralmente. Então, eu acho que o mais prudente seria aguardar a emissão do acórdão para poder examinar essa questão em particular. Mas você chama a atenção para uma questão importante, que é a conscientização de toda a população e daqueles que pretendem participar do certame com relação aos prazos de desincompatibilização, mesmo porque as duas candidatas, nesse próprio caso, que tiveram seu registro indeferido, isso aconteceu exatamente por falhas na observância de prazos, por exemplo, de desincompatibilização e falhas na prestação de contas. Então, me parece de crucial importância realmente essas observações que você faz. E eu me coloco à disposição para no futuro nós conversarmos com maior pagar a respeito dessas questões. Tá certo, Silmara. Muito obrigado, pela sua participação aqui conosco. Um bom dia para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia.